Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre Paris, a cidade das luzes. Esses são os integrantes do nosso grupo e vamos iniciar falando sobre a história de Paris, começando pelas primeiras etapas. Bom, a história de Paris começa com a sua fundação pela tribo celta dos parísios, que se estabeleceram em uma ilha do Sena devido à sua localização estratégica. Este primeiro povoado de pescadores e marinheiros caiu sob o poder dos romanos em 52 a.C., que passaram a chamá-lo de Lutécia. A cidade mudou seu nome para Paris apenas no século IV. Durante essa época, segundo contam, Paris resistiu à invasão de Átila por intervenção de Santa Genoveva, que passou a ser a padroeira da cidade. Em 508, Clovis, rei dos francos, instalou em Paris a capital do seu reinado. Séculos mais tarde, em 987, foi instalada uma dinastia capetiana, que perduraria até 1328. A cidade ganhou importância ao longo do século XI, entre outros motivos, graças ao comércio da prata e por formar parte da rota de peregrinos e comerciantes. O declive da monarquia. Como consequência da Fronda, que foi uma série de guerras civis que aconteceu no país entre 1648 e 1662, a pobreza se difundiu por toda a cidade. Ao mesmo tempo, a corrente de pensamento vigente naquele momento era o Iluminismo, movimento que influenciou ideologicamente até mesmo o processo político que viria a ser a independência nacional do Brasil, cujos princípios se baseavam na razão, igualdade e liberdade. As ideias do Iluminismo, defendidas por filósofos e literatos como Voltaire, Rousseau ou Montesquieu, unidas à pobreza vivida, criaram as bases do desejo de igualdade socioeconômica que levou o povo francês à Revolução e à queda da monarquia de direito divino. Em 14 de julho de 1789, os parisienses invadiram a fortaleza da Bastilha, símbolo do absolutismo monárquico, e no dia 3 de setembro de 1791 foi aprovada a primeira Constituição da história da França, que restringiu os poderes do rei, limitando ao poder executivo e ao direito de vetar as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa. Em 10 de agosto de 1792, as massas invadiram o Palácio das Tulherias e a Assembleia Legislativa suspendeu as funções constitucionais do rei. O novo parlamento aboliu a monarquia e proclamou a república. Como consequência, em 17 de agosto, foi aprovada uma nova Constituição que concedia o poder executivo a um diretório. Paris de Napoleão. A nova Constituição encontrou a oposição dos grupos monárquicos e jacobinos. Diferentes revoltas aconteceram em Paris, todas reprimidas pelo exército. No entanto, em 9 de novembro de 1799, o exército não conseguiu conter a rebelião do general Napoleão Bonaparte, que derrubou o diretório e instalou um consulado. Em 15 anos de Império Napoleônico, Paris viveu uma época de grande expansão. A Praça do Carrossel foi expandida, foram construídos 2 arcos do triunfo, uma coluna, a Bolsa e alguns mercados e matadouros. As guerras napoleônicas, e com elas o Império de Napoleão, finalizaram em 20 de novembro de 1815, depois da derrota final na Batalha de Waterloo e o Segundo Tratado de Paris de 1815. A época contemporânea. A partir do século XX, a cidade começa a passar por várias mudanças, com a reconstrução de diferentes áreas da cidade, em muitos casos afetadas pelas 2 guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, a cidade resistiu aos diversos bombardeios recebidos, mas em 1940, durante a Segunda Guerra, Paris foi ocupada pelos nazistas. Embora os parisienses tenham conseguido se opor e libertar a capital em 25 de agosto de 1944. Conhece-se como Maio de 68, a série de protestos que aconteceram em Paris durante os meses de maio e junho de 1968. Foi a maior revolta estudantil da história da França e, possivelmente, da Europa Ocidental. Um dos últimos acontecimentos da capital francesa foi a revolta de março de 2006, quando os estudantes saíram às ruas para protestar contra a reforma do mercado laboral. Em 2015, Paris começou e fechou o ano de luto devido aos trágicos atentados terroristas. Em janeiro, o jornal satírico Charlie Hebdo
foi invadido por terroristas, provocando a morte de 12 pessoas. Em novembro, ataques cometidos na capital e no subúrbio de Saint-Denis deixaram 137 mortos e 415 feridos. A infraestrutura. Paris, a capital da França, é uma importante cidade europeia e um centro mundial de arte, moda, gastronomia e cultura. Alguns dos grandes artistas, escritores, pensadores, estilistas de moda e chefes de cozinha do mundo viveram ou vivem em Paris. Paris é a cidade mais populosa da França, com uma população estimada em 2020 de 2.148.271 habitantes em uma área de 105 km², dentro do limite dos antigos muros, claro. Este número chega a 12.278.210 habitantes, se considerarmos sua área metropolitana, ou seja, 18% da população da França. Em 2017, a região de Paris chegou a um PIB de 709 bilhões de euros. Paris não é uma cidade fisicamente muito grande, se comparada a muitas cidades brasileiras, como São Paulo, por exemplo. Por isso, o uso de bicicletas é bem frequente e há em vários pontos da cidade postos de empréstimo, o Velolib, onde as bicicletas são presas a um totem que a libera após pagamento. Além de tudo isso, Paris conta com uma grande malha metroviária. São 14 linhas de metrô e 5 linhas de RR, um trem que liga Paris à periferia de Île-de-France e faz correspondência com estações de metrô. É a linha B desse RR que nos leva aos principais aeroportos da cidade, o Charles de Gaulle e o Orly. Também há tramways, espécie de bonde, que faz o contorno do intramuros. Esse contorno ainda não está todo coberto por linhas de tramway, mas os que já existem ajudam bastante. Paris tem muitos marcos celebres, com sua silhueta elevada visível de longe. A Torre Eiffel tornou-se um símbolo da cidade. O Grande Arco do Triunfo homenageia as conquistas militares de Napoleão, e a Catedral de Notre Dame, que foi construída entre os séculos XII e XIV, se destaca por seus vitrais coloridos e por seus altos arcos de pedra. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Como todas as grandes metrópoles do planeta, Paris sofre consequências ambientais ligadas à escala da sua população e da sua atividade econômica. Paris é a capital de maior densidade populacional da Europa. Os espaços verdes são poucos e de baixa biodiversidade. Apesar dos parques e jardins que têm sido criados no curso das 2 últimas décadas, a fim de ampliar essa carência, porém não foi concluído totalmente. A poluição atmosférica e a poluição sonora constituem problemas de saúde pública e por esse motivo criaram-se redes de monitoramento de poluição. O desenvolvimento urbano provoca uma alta temperatura, assim como um baixo número de dias encobertos. Mas isso não significa que as medidas não tenham sido tomadas. Por exemplo, o Acordo de Paris, que é um compromisso mundial sobre as alterações climáticas e que prevê metas para a redução de emissão de gases do efeito estufa. Para que esse acordo entrasse em vigor, foi necessário que os países que representavam em torno de 55% da emissão de gases de efeito estufa o ratificassem, ou seja, parassem de produzi-lo. Em 12 de dezembro de 2015, o acordo foi assinado após várias negociações, entrando em vigor em 4 de novembro de 2016 até 2017. 195 países assinaram e 144 ratificaram. E na alternativa de melhora à qualidade do ar, a cidade decidiu proibir automóveis com matrícula anterior a outubro de 1997 de circular nos finais de semana. Curiosidades. Todos os anos, 44 milhões de turistas visitam Paris e os seus arredores na França. A cada ano, tem se tornado a cidade mais visitada do mundo.
Um dos lugares mais visitados em Paris é a Disneyland, contando com 13 milhões de visitantes por ano, superando até mesmo a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame e mais outros pontos turísticos. Paris contém o segundo maior sistema de metrô do mundo e está entre os mais antigos também. São 303 estações espalhadas por 214 quilômetros. O monumento mais famoso do mundo, construído em 1889, deveria ser apenas uma estrutura temporária. A torre tinha como objetivo demonstrar a superioridade tecnológica da França durante a Feira Mundial de 1889. A estrutura original deveria ser desmontada 20 anos após a sua inauguração, e a torre costumava ser extremamente impopular. Várias figuras intelectuais da época protestaram contra o que a empresa francesa costumava chamá-la de monstruosidade inútil. Apelidado de Cidade das Luzes, as luzes na verdade refere-se ao número de intelectuais que vivem lá. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.